Ele não se lembrava de um momento específico em que percebeu que algo estava faltando. Não foi um choque, nem uma revelação repentina. Foi algo mais sutil, quase invisível. Uma sensação que cresceu com ele, ano após ano, como uma sombra que nunca se afastava completamente, mesmo nos dias mais claros. Desde criança, o silêncio fazia parte da casa. Não um silêncio hostil, mas um silêncio cuidadoso. Daqueles que evitam certas perguntas antes mesmo que elas sejam feitas. A mulher que o criou era atenciosa, presente, firme. Nunca lhe faltou comida, estudo, cuidado ou carinho. Ainda assim, havia um espaço não ocupado. Um lugar onde histórias costumam existir. Não havia fotos antigas espalhadas pela casa. Nenhum álbum de família grosso, desses que passam de geração em geração. As poucas fotografias eram recentes demais, organizadas demais. Não existiam relatos de infância dela, nem histórias engraçadas de parentes, nem memórias compartilhadas em almoços longos. Quando ele perguntava, ela sorria, respondia algo vago, mudava de assunto. Com o tempo, ele aprendeu a fazer o mesmo. Na escola, observava os colegas reclamarem dos pais, rirem das manias herdadas, imitarem gestos familiares. Ele observava em silêncio. Não sentia inveja. Sentia estranhamento. Como se estivesse assistindo a uma cena da qual não fazia parte. Na adolescência, tentou se encaixar de outras formas. Criou amizades fortes, mergulhou nos estudos, buscou ser exemplar. Descobriu que ser correto, organizado e previsível era uma maneira de evitar perguntas. As pessoas raramente investigam quem parece completo. Na vida adulta, escolheu um trabalho que lidava com o passado, mas nunca com o próprio. Arquivos, documentos antigos, registros históricos. Ele organizava memórias de famílias inteiras sem jamais precisar falar da sua. Aquilo lhe trazia uma sensação estranha de controle. Dar ordem ao que já havia acontecido, mesmo que não fosse dele. Quando recebeu o convite para catalogar o acervo de uma família antiga, aceitou sem entusiasmo e sem resistência. Era um trabalho longo, solitário, distante do movimento da cidade. Uma casa antiga, um volume enorme de documentos, poucas interferências externas. Exatamente como gostava. A casa ficava em uma área silenciosa, cercada por árvores antigas. Ao entrar pela primeira vez, sentiu um desconforto difícil de explicar. Não era medo. Era familiaridade. O cheiro de madeira, papel antigo e poeira parecia tocar algo adormecido dentro dele. Os dias começaram iguais. Ele chegava cedo, abria janelas, organizava mesas, separava caixas. Documentos de propriedades, registros legais, cartas sociais, convites de eventos importantes de décadas passadas. Vidas inteiras resumidas a papéis que ninguém mais lia. À noite, voltava para o lugar onde estava hospedado e dormia mal. Sonhava com corredores longos, portas fechadas, vozes abafadas. Acordava cansado, mas seguia. Sempre seguiu. Foi em uma tarde aparentemente comum que encontrou a caixa. Ela não estava listada. Não seguia o padrão das outras. Pequena, simples, quase esquecida no fundo de um armário antigo. Ao puxá-la, sentiu o coração acelerar sem motivo lógico. Dentro, havia apenas um envelope. Nenhum nome. Nenhuma data. Apenas o papel envelhecido, gasto nas bordas, como se tivesse sido aberto muitas vezes antes de ser finalmente escondido. Ele segurou o envelope por alguns segundos antes de abrir. Algo dentro dele pediu cautela. Mesmo assim, abriu. A carta não começava com afeto. Começava com justificativas. Falava de uma decisão tomada para evitar consequências maiores. Falava de uma criança que não poderia permanecer com a família de origem. Falava de acordos silenciosos, de promessas feitas para proteger reputações. À medida que lia, sentia o corpo reagir antes da mente. O peito apertado. A respiração curta. Uma sensação de reconhecimento que não fazia sentido. Até que leu a data. Era o dia em que nasceu. Ele sentou. As pernas falharam. Releu.
Tornou a reler. Esperou encontrar um erro, uma coincidência cruel. Não havia. A carta descrevia, com precisão suficiente, a história de um menino entregue ainda bebê a uma mulher que aceitou criá-lo sem fazer perguntas. Cada palavra parecia iluminar lembranças antigas. A maneira como a mulher que o criou observava dormir. O cuidado exagerado. O medo silencioso de perdê-lo. As vezes em que parecia querer dizer algo, e não dizia. Nos dias seguintes, ele não conseguiu manter a rotina. A carta o acompanhava em pensamento. Começou a procurar mais. Diários antigos mencionavam uma gravidez escondida. Um escândalo iminente. Uma criança que precisava desaparecer para que o nome da família sobrevivesse. Fotografias mostravam um bebê nos braços de uma mulher elegante, com o olhar dividido entre amor e medo. Anotações falavam de visitas à distância. De acompanhamento silencioso. De decisões que nunca deixaram de doer. E então ele entendeu. Não foi abandono por desamor. Foi silêncio por covardia. Foi medo disfarçado de proteção. A raiva veio. Não explosiva. Uma raiva profunda, madura, cansada. Raiva por ter crescido sem verdade. Raiva por nunca ter tido escolha. Mas também compreensão. As decisões haviam sido tomadas em um tempo onde aparências valiam mais do que vínculos. No último dia, encontrou um papel solto entre duas pastas. Era um complemento à carta. Escrito anos depois. A caligrafia trêmula denunciava o peso dos anos. Falava de arrependimento constante. De aniversários lembrados à distância. De uma vida inteira observando de longe aquilo que nunca teve coragem de assumir. Terminava com uma frase simples. Se um dia você descobrir quem é, saiba que nunca deixou de ser amado. Ele fechou os olhos. Não chorou. Sentiu algo mais profundo. Um encaixe interno. Como se o vazio que sempre carregou finalmente tivesse nome. Não era ausência de amor. Era ausência de verdade. Ao sair da casa, o céu estava claro. O vento leve. Caminhou devagar, sentindo o peso do envelope no bolso. Não como fardo, mas como raiz. Pela primeira vez, não sentia pressa. O passado havia sido ouvido. Algumas vozes nunca se calam. Elas apenas esperam quem esteja pronto para escutá-las. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se essa história tocou você, curte, comente e mande para alguém que também carrega perguntas que nunca foram respondidas. Você acabou de ouvir uma das vozes do passado. Algumas histórias não morrem. Elas apenas esperam quem as escute.